meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago um review bem especial aqui para vocês. É o primeiro Seiko que a gente vai trazer aqui no canal, né? Mais um relógio da minha coleção, tá? Esse carinha aqui. Então, se acomoda aí e bora curtir esse review. Bom, pessoal, eu não conseguiria falar desse relógio sem antes contar um pouco da história do Tuna para vocês, tá? Esse daqui é um derivado da linha Tuna, tá? Agora, caso você não esteja interessado em ouvir sobre a história do relógio, eu vou deixar aqui na tela do vídeo aqui o take onde eu começo somente a parte do review, tá bom? Bom, pessoal, a nossa história começa em 1968, tá? Desde 65, a Seiko já vinha desenvolvendo ali alguns relógios de mergulho, tá bem? Mas em 68 eles receberam uma carta de um mergulhador profissional relatando problemas relacionados à pressão, né? Aquele famoso problema da entrada do hélio no relógio, fazendo com que o vidro estourasse e acabasse explodindo o relógio, né? Enquanto algumas marcas como a Omega, a Rolex, elas estavam tratando esse problema do hélio através de desenvolvimento de uma válvula justamente de escape para a saída do hélio. A Seiko pensou numa estratégia totalmente diferente, tá? Qual que era a proposta desse projeto? Criar um relógio em titânio, que seja uma caixa inteiriça, onde o movimento era montado por cima e após isso era colocado o vidro de cristal, tá? A proposta era justamente contrária ao que vinha sendo desenvolvido por algumas marcas. Ao invés deles criarem um escape para a saída do hélio, eles justamente fizeram uma forma de que o hélio não entrasse, tá? Além disso, esse relógio ele tinha ali mais de 20 patentes. Uma delas, que é bem importante, é a questão daquela pulseira sonfona. Não sei se vocês já viram, eu vou até colocar um insert aí para vocês, que inclusive equipa muitos Citizens hoje, vários outros relógios de mergulho aí, que é bem legal a proposta dela, porque o mergulhador conseguiria prender o pulso, né? E mesmo com a questão da pressão, ela ficaria fixa, então ela agarraria no braço do mergulhador, mesmo mergulhando em uma pressão relativamente alta, tá? Além disso, ele também foi o primeiro relógio da história a ser desenvolvido em titânio, tá? Então, eu vou até colocar depois aqui uma matéria aqui no link aqui, com todas as patentes que esse relógio criou, tá? Servindo inclusive de inspirações para as outras marcas no futuro, né? Então, quando eu falo para vocês aqui o quanto que eu admiro a história e os relógios da Seiko, é justamente por conta desse fator histórico e de quanto que a marca ajudou, inclusive, a alta relojaria a crescer. Bom, pessoal, mais um adendo. Então, inicialmente, esse relógio ele foi projetado para um mecanismo mecânico. Posteriormente, ali na década de 70, ele foi substituído por um movimento a quartz, que era o mais moderno que existia no momento, né? E o mais caro também. Então, assim como toda tecnologia nova é extremamente caro, então a ideia foi colocar justamente o movimento a quartz ali naquele relógio, tá? Hoje em dia você encontra no mercado algumas variantes, tá? Desse relógio. O próprio Gold Tuna, que eu acredito que seja o mais famoso, ele mede ali por volta de 48 mm, 47.7, se eu não me engano, 48. E eu acredito que a linha Tuna ela foi descontinuada. Hoje você tem algumas variantes ali, tem uma com movimento a quartzo solar, você tem a linha Baby Tuna, que é bem inspirada em toda essa história. Mas o Tuna Gold, se eu não me engano, ele foi, eu até vou confirmar essa informação, depois eu coloco aqui para vocês, ele foi descontinuado em 2020, tá? Bom, pessoal, eu vou até deixar aqui também para vocês na descrição a história detalhada, né, desse ícone aí que a gente tem na relojoaria, tá? Eu dei só um breve overview aqui, porque eu não poderia justamente trazer esse relógio aqui sem contar um pouco dessa história que eu acho tão enriquecedora ali, que agregou tanto na relojoaria. Então bora para a bancada aqui e vamos analisar esse relógio. Essa daqui é a caixa que a Seiko envia dessa linha, tá? Da Save the Ocean. Basicamente a caixa branca, já tem aqui sua marca do tempo, né? Vamos abrir aqui pra gente ver como que é o envio desse relógio. Então essa daqui é a caixa do nosso Baby Tuna. Aqui
Aqui é o primeiro ponto de reclamação. Caixa. Não tem uma separação aqui para você colocar os documentos, a garantia e tudo mais. Então ele acaba vindo tudo embolado dentro da caixa, tá? Isso aqui acho que é um ponto que a Seiko poderia melhorar, tá? Isso para todas as linhas, tá, pessoal? Isso para Presage, isso para a linha Seiko 5, que é uma caixa inclusive até mais simples do que essa daqui, tá? Um pênalti aí. E aqui a gente tem o nosso relógio. Esse relógio ele é equipado com o calibre 4R35, tá? Da Seiko, que garante ali uma precisão de mais 45, menos 35 segundos por dia, tá? Ele tem 41 horas de reserva de marcha, tá? Aqui, entre 4 e 5 horas, a gente tem aqui o indicador de data. Tudo bem? Aqui. Ele tem um mostrador azul, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Filmagem. Mas a gente, não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem aqui justamente as patinhas aqui dos pinguins. Um dos pontos que eu acabei até esquecendo de falar na introdução quando eu contei a história do Tuna, pessoal, é que é uma das inovações também que estavam junto com as 20 patentes, era uma questão desse protetor aqui de bezel, tá? Então, além da caixa, ele tinha esse protetor aqui, tá? E o porquê do nome Tuna também. Se vocês olharem bem, ele parece uma latinha de salmão. Vou até colocar a foto aí para vocês compararem, tá? Então, por isso que ele foi apelidado de Tuna, tá? Essa linha aqui, a Baby Tuna, ao contrário do seu irmão mais velho, ela tem 43 milímetros, né? Enquanto o Tuna tem 47.7, tá? E ela também não é feita em uma caixa inteiriça, tá? Então o fundo dele aqui é rosqueado, tá? É uma edição especial, né? Aí só um adendo, tá, pessoal? Quando eu ouço o pessoal comentar sobre relógios edição especial, não significa que ele é uma edição limitada, tá? São coisas diferentes. O bezel dele aqui é unidirecional, tá? Como manda o... Não sei se vocês conseguem ouvir aí o barulho do... Eu acho bem bacana o som do clique dele, tá? É bem preciso. Como eu já falei, ele tem aqui a indicação de hora entre as 4 e 5 horas, tá? Essa pulseira dele aqui é um tom meio cinza. Aqui tem o logo da linha Save the Ocean, assim como aqui atrás. E o legal desse relógio aqui, pessoal, é que ele veste muito bem, apesar de ser, quando o pessoal vê assim na descrição, né, analista de número, vê assim, fala, poxa, 43mm é muito grande e tudo mais, mas pelo fato dos lugs dele serem mais para baixo aqui, ele veste muito bem até quem tem o pulso mais fino, tá? Eu vou colocar ele aqui no pulso para vocês verem. Bom, pessoal, aqui ó, o pulso ele veste assim. Costumo falar que é quase a medida de um relógio convencional ali por volta ali dos 40mm, tá?
Uma outra diferença também que esse relógio tem em comparação com o Tuno original, pessoal, é que a caixa dele não é de titânio, tá? Ela é feita de aço escovado. Até por isso também o preço desse relógio é um relógio assim relativamente acessível, né? Tá em torno aí de 3.500, 3.600 reais um relógio desse daqui novo, tá? Inclusive você acha até em algumas lojas aí para comprar aqui no Brasil. Mas pessoal, um outro adendo também, pessoal, que eu gosto bastante desse relógio aqui, é a questão da coroa rosqueada, tá? Garante mais segurança aqui se você for nadar e tudo mais. Eu acho esse relógio aqui um excelente custo-benefício, tá? Eu acho que ele entrega muito por um preço relativamente baixo aí, se você comparar com alguns outros modelos, né? Eu só tenho uma crítica mesmo a esse calibre 4R35 da Seiko. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais preciso, mas por R$3.500 eu acho que tá um preço até que bem justo, tá? Mais uma reclamação também aí para toda a gama dos Seikos ali, né? Inclusive que ocupam esse movimento, é a questão da caixa, tá? Eu acho que a Seiko deveria melhorar ali a questão da apresentação. Eu já comentei alguns outros vídeos, mas eu gosto muito sou apreciador de caixas de relógio. E mais um ponto que eu acho que eles também poderiam melhorar, pessoal, é a questão de não ter o vidro em cristal de safira, tá? Embora esse cristal aqui que eles utilizam é bem resistente, vocês podem ver que não tem nenhum risco, nenhum tipo de marca aí. E esse daqui é praticamente meu daily watch, tá, galera? Eu uso ele praticamente no dia a dia aí. Gosto bastante acho um relógio bonito e discreto ao mesmo tempo, tá? Justamente porque ele não tenha aquela sofisticação que alguns outros relógios têm. Então, acho que, assim, quem mora aqui em São Paulo sabe, né, que a gente tem que evitar ao máximo a chamar atenção, né? Então, acho que é um relógio que não chama atenção. Carrega uma baita história aí pelo seu irmão mais velho, por toda a evolução que a Seiko ajudou a trazer na relojoaria, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, se inscreva aí no nosso canal. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, o que vocês acharam desse relógio, né? Se vocês comprariam, se vocês não comprariam. E é isso, pessoal. Até semana que vem.